Senhor, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Paloma, para quem não me conhece. Eu acredito que todo mundo estava esperando o nosso irmão evangelista Marcos, né, para estar lecionando mais uma vez a nossa lição. Mas hoje ele me designou para que nós venhamos aprender juntos a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, buscar a presença de Deus para que nós venhamos ser instruídos conforme o Espírito Santo quer. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Espírito Santo, te convidamos a entrar nos nossos corações, a fazer morada. Venha nos instruir, venha de encontro em cada coração, que esta lição possa nos trazer algo para edificar as nossas vidas, para aprendermos, para conhecermos mais de Ti. Muito obrigado por este momento, por esta oportunidade de estarmos com nossos irmãos. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando um corinho da harpa de número 186, mas a gente só vai louvar o refrão, amém? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Então, para quem não sabe, nós estamos estudando a lição Betel, né? Com o título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Nós estamos na lição 4, com o título Crise também é oportunidade de recomeço. Então vamos para o texto áureo, que diz assim: Então levantaram a sua voz e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Está no livro de Rute, capítulo 1, verso 14. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Objetivos da lição: ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Textos de referência. Rute, capítulo 1, verso 8, diz assim: Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Verso 9: O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. Verso 16: Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Vamos para a introdução. Mesmo vivenciando crises, Rute foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Tópico 1. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher cheia de fé, cheia de amor, onde ela dava uma amizade sincera, uma mulher virtuosa. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Noemi.
Noemi tinha um esposo que se chamava Elimeleque, onde eles concederam 2 filhos. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. E assim eles viveram por algum tempo e se passaram algum tempo e Elimeleque, o esposo de Noemi, faleceu. E alguns anos depois, faleceram seus 2 filhos. E Noemi ficou viúva e perde os seus 2 filhos. Ruth e Orfa ficam viúvas também. E ali se encontram 3 mulheres viúvas, sozinhas e desamparadas. Mas Noemi aconselha as suas noras a voltarem para o seu povo, a voltarem para os seus deuses, para a sua terra. E Orfa decide voltar para o seu povo, servir os seus deuses. Mas Ruth, a sua nora, decide não desamparar Noemi. Decide viver com Noemi, decide seguir os seus passos, decide servir o seu Deus, de fazer parte do seu povo. E através do seu ato de fé, Ruth é honrada com uma nova história, um novo recomeço. E Deus lhe dá um novo esposo, lhe dá filhos, dá o privilégio de ser bisavó do rei Davi e fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Então Deus faz além do que imaginamos. Ruth, ela fez uma escolha. Ela decidiu cuidar da sua sogra, ela decidiu servir o Deus de Israel. E assim Deus honra ela, dando uma nova família e honrando a sua história. E ainda mais, tendo o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Amém? Vamos para 1.1. A crise não é o seu fim. A morte e a perca não foi o fim para Noemi e nem para Ruth. A morte não é fácil, a morte é dolorido. A crise da perca dói demais. Mas Noemi teve um novo recomeço através da vida de Ruth, onde talvez ela achou que ia ficar sozinha, desamparada, mas Deus colocou Ruth no seu caminho para cuidá-la, para zelá-la, para que ela venha ter uma companheira, para que ela não fique sozinha e triste. Mas ela ganhou uma prova de amor, uma amizade sincera, que foi a de Ruth. Então, a crise não é o seu fim. Deus tem um recomeço para você. Deus tem uma nova história para você. Deus não te desampara e Deus não te deixa sozinho. Amém? Vamos para 1.2? 1.2 diz: uma escolha assertiva. Ruth, ela teve uma escolha certa. Ela escolheu caminhar com sua sogra Noemi e servir ao Deus de Israel. Ela decidiu deixar o seu passado para trás, ela decidiu deixar o seu povo, ela decidiu deixar a sua história, ela decidiu deixar os seus deuses falsos, ela decidiu deixar a idolatria para trás. E ela acertou na sua escolha, porque Deus honrou ela. Deus honrou ela dando uma nova família, dando uma nova história e honrando a sua fé. Porque Noemi, ela teve fé. Ela confiou em um Deus que ela mal conhecia.
Ela confiou em um Deus através da sua sogra Noemi, vendo o testemunho da sua sogra Noemi, vendo os ensinamentos de Noemi falando do Deus de Israel, ela decidiu crer que Deus poderia dar um recomeço e uma nova história para a sua vida. Faça escolhas certas. Escolha o Deus de Israel. Escolha confiar no Deus Todo-Poderoso, que pode te dar uma nova história e um novo recomeço. Vamos para o tópico 1.3. Caminhe com alguém que te aproxima de Deus. Noemi era uma mulher cheia da presença de Deus, uma mulher que mostrava a diferença, uma mulher que ensinava sobre o Deus de Israel. E enquanto Ruth esteve com Noemi, Ruth foi instruída, foi ensinada, foi conhecendo esse Deus Todo-Poderoso que Noemi servia. E assim ela se encheu de fé e teve atitudes de uma mulher virtuosa. Então ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Ande com pessoas que têm Cristo dentro de si. Ande com pessoas que te levam para cima e não para baixo. Ande com pessoas que não te julgam, mas que te ajudam. Com pessoas que estão ali do teu lado para te apoiar, para falar do amor de Cristo. Amém? Devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênçãos para as nossas vidas. Eu creio que pessoas que são cheias da presença de Deus são bênçãos, são presentes de Deus para nos estender a mão, para nos ajudar nas horas difíceis. Tópico 2. Superando a crise. Ruth estava em crise, mas mesmo ela talvez se sentindo perdida, sem saber o que fazer, ela conseguiu ouvir o que Deus tinha falado ao povo. Ela conseguiu ouvir a voz de Deus e ela fez a escolha certa e confiou que Deus também estava com ela, mesmo ela sendo estrangeira. Ela confiou que Deus a aceitava. Ela superou a crise. Ela superou aquela situação que ela estava passando, confiando que Deus era com ela e com a sua sogra. Ela usou a sua fé para superar aquela situação, aquela perca dolorida que ela teve. Supere as suas crises. Vença em Deus as situações que você tem passado. Amém? 2.1. Movidos por fé, mesmo na crise. Noemi e Ruth, elas poderiam ter desistido, elas poderiam ter desanimado, mas elas decidiram se animar, mesmo com a perca, elas decidiram seguir em frente, elas decidiram lutar, elas decidiram não desanimar. Foram mulheres de fé que usaram a fé para Deus escrever novamente as suas histórias, crendo que Deus é a provisão, crendo que Deus ia prover o pão, que Deus ia prover um lar, que Deus ia prover um trabalho, que Deus ia prover a sua história novamente, mesmo com as percas, mesmo com as crises. Elas se moveram em meio à crise usando a sua fé. Use a sua fé. Quando você estiver em crise, quando você estiver em uma situação que parece que não tem mais jeito,
Busque confiar em Deus. Use a sua fé, orando, se santificando, buscando a presença de Deus, assim como Ruth e Noemi fizeram, lutando, erguendo a cabeça, não desanimando, não se entristecendo, mas se alegrando na presença de Deus. Tópico 2.2 diz assim: nas crises, faça escolhas em Deus. Escolher é difícil, mas nós temos que tomar uma posição, nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos escolher recuar, porque nós somos os vencedores em Deus. Nós temos que lutar para vencer. Se nós não lutarmos, nós não vamos conseguir vencer. Então decida escolher lutar. Tenha atitude. O Senhor não quer que nós viemos ficar parados, desanimados, se rendendo para a crise, mas nós temos que enfrentar os nossos problemas confiando que Deus está no controle. Assim como Ruth, ela fez uma escolha. Orfa escolheu voltar para o seu povo e nem deu a chance de conhecer esse Deus todo-poderoso. Mas Ruth, mesmo sem saber se ia acontecer ou não, ela decidiu confiar no Deus todo-poderoso, no Deus de Israel, e ela lutou, seguiu em frente, e Deus deu a provisão para a sua história, e Deus honrou a sua vida. 2.3 no mundo tereis aflições. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos aflições. Como a palavra diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor deixou essa palavra, uma palavra de conforto no meio da aflição, que é para nós termos bom ânimo, que é para nós se esforçarmos na presença do Senhor, sabendo que Jesus, que o Espírito Santo está conosco e Ele nos ajudará no meio das aflições. Ele nos ajudará a vencer. Assim como Jesus venceu e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu creio também que eu vencerei as aflições deste mundo. Creia que você é vencedor, que você já venceu, que Cristo habita em ti e que você é mais que vencedor. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ruth e Noemi passaram por uma dificuldade, passaram por uma crise, passaram por uma perca dolorosa, onde perderam a quem amava, mas foi passageiro, passou. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria do Senhor vem. Então, é passageiro. O justo, ele sempre passa adversidade, mas o Senhor os livra de todas. Nós vamos passar adversidade, nós vamos passar por problemas, mas não é eterno. Isso vai passar. Nós precisamos passar esses obstáculos que às vezes nós temos na nossa frente. São como muralhas que precisam ser quebradas. São obstáculos que precisam ser vencidos. E com Deus, o Todo-Poderoso, nos ajuda a vencer cada obstáculo. Mas nós precisamos confiar que o Senhor pode fazer, porque nele nós vencemos. Vamos para o tópico 3. Recomeçar é preciso. Noemi e Ruth, eles decidiram recomeçar. O recomeço muitas das vezes não é fácil. Não é fácil recomeçar uma nova história.
onde já se tinha uma história e aonde se acaba. Mas Deus nos dá um novo recomeço. Deus escreve novamente a nossa história. Aleluia. E assim, nós devemos levantar a nossa cabeça e recomeçar. Ruth e Noemi decidiram levantar a cabeça, decidiram recomeçar a sua história, sabendo que Deus estava ali para ajudar, que Deus não ia desamparar, que Deus ia escrever um novo recomeço para elas. Então decida recomeçar, não desista, não desanime, porque Deus tem uma nova história. Deixe o seu passado para trás, não é fácil esquecer o passado, e não é para esquecer, mas é para ser curado. Aquilo que dói no seu coração. O Deus Todo-Poderoso é quem pode curar as dores, as feridas do nosso coração, do passado. Mas Ele quer te dar um novo recomeço. Mas para esse novo recomeço acontecer, o seu passado precisa ser curado. Amém? 3.1 Milagres no recomeço. Ruth, ela poderia desanimar, ficar deitada, sem forças, podia se entregar à tristeza, quem sabe poderia até produzir uma depressão, mas ela decidiu não esperar a morte, mas ela decidiu correr atrás dos seus sonhos, ela decidiu lutar, ela decidiu fazer um novo recomeço, batalhar com determinação, com foco, se disciplinando. E ela foi trabalhar, buscar o pão para ela, para sua sogra. E Deus honrou, viu o seu esforço, viu a sua boa vontade, viu que ela não se rendeu à tristeza, não se rendeu à crise nem à luta, mas ela correu atrás da conquista que ela queria para sua vida, sabendo que Deus iria ajudá-la. E Deus usa Boaz, seu futuro esposo, vendo a sua atitude e a recompensa, dando alimento, dando um bom trabalho para ela. E lá na frente, ainda Deus recompensa ela dando um esposo que cuida, que zela, tendo uma vida de fartura. Então, no meio da crise que Deus é contigo, Deus te dá um novo recomeço, e desse recomeço Ele faz acontecer o milagre através da sua fé, do seu esforço, da sua boa vontade. Se esforce na presença do Senhor. Recomece, mesmo na dificuldade, e Deus vai te recompensar, com certeza. 3.2 Toda ação gera uma reação. Ruth, ela teve ação, ela teve atitude, ela foi determinada e por isso foi abençoada e recompensada com muita comida, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Então, é muito verdadeira essa frase, né? Toda ação gera uma reação. Se você tem uma ação boa, você vai ter uma recompensa boa. Mas se você tem uma ação mal, provavelmente você não vai ter um resultado muito bom. Então, tenha uma ação e para isso você vai ter uma reação. Agora eu quero fazer 3 perguntas
que você vai responder aí no seu coração. O que há em nós que precisamos nos desprender? Muitas coisas que às vezes nós se prendemos, que nos impede de vencer as crises, os problemas, as dificuldades. O que tem prendido você de vencer, de lutar, de guerrear, de vencer essa depressão, de vencer essa dificuldade, de vencer essa dor? O que tem te prendido? E o que precisamos deixar para trás para recomeçar? O que você precisa deixar para trás para ter um novo recomeço? A palavra diz que lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lança os teus problemas, a tua ansiedade nos pés do Senhor, porque ele cuida de você. O que precisa você deixar para trás para você recomeçar a sua história? Às vezes é isso que você precisa fazer, deixar algo para trás e recomeçar uma nova história. Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito? Toda ação gera uma reação. Então, que atitude, que ação que você precisa tomar com a direção do Espírito Santo para você recomeçar? Responda aí no seu coração e fale com Deus. Lance aos pés do Senhor para que a sua história tenha um recomeço. Amém? Então vamos para o tópico 3.3. Depois da tempestade, a bonança. Ruth, ela sofreu a perca, ela dedicou o seu tempo em cuidar da sua sogra, ela reconheceu ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, e pelo seu ato de fé, Deus escreveu uma nova história, uma linda história, onde ela foi abençoada com um esposo, ela foi abençoada com fartura, ela foi abençoada com filho, com uma família linda que o Senhor concedeu a ela. E ainda mais, ela teve o privilégio, como nós já falamos aqui, de ser bisavó do rei Davi, e ainda o privilégio de ser da genealogia de Jesus Cristo, sendo que aos olhos do ser humano era impossível uma moabita, uma estrangeira, fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Mas Deus, Ele olha para o coração, e Ele olhou para essa mulher cheia de fé, cheia de amor no seu coração, uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas que Deus a aceitou e a honrou, lhe dando muitas bênçãos e dando um recomeço, uma nova história para a sua vida. E creia que se você se esforçar, se você buscar a presença, a face desse Deus Todo-Poderoso, crendo, confiando, não murmurando, não reclamando, mas crendo que a vitória é sua, que você é mais que vencedor em Cristo e que o Senhor veio para fazer te vencer, mesmo tendo aflições no meio do caminho, mesmo tendo adversidade, mesmo tendo problemas, mas que você é vencedor em Cristo e que Ele sempre, sempre, sempre tem o melhor para a sua vida, e Ele nunca nos desampara, e Ele nunca nos deixa sozinho, e Ele sempre fará a boa, perfeita
e agradável vontade dele para as nossas vidas. Amém? Vamos para a conclusão, então? Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher que, em meio às crises, teve atitude e fé e fez uma escolha que mudou a sua história. Que nós possamos, levar esta palavra, levar esta história desta mulher virtuosa que era Ruth, que nós possamos levar para as nossas vidas, lembrando que em Cristo, que em Deus o Todo-Poderoso, nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Você vai vencer em Cristo e você vai passar esta crise e esses problemas em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero agradecer aqui a cada um que deixou eu entrar no seu lar, que quero agradecer ao bom Deus que proporcionou essa oportunidade, ao evangelista Marcos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe.